O pastor Luciano, ele é pastor da Igreja Batista do Sétimo Dia, né? E já há quanto tempo está presidindo a igreja? Federação. A igreja dele tem uma forma de organização, né? Que chama federação. Tem as conferências e uma federação. Você já foi presidente da conferência do Brasil? No Brasil você nunca foi? Nunca fui. Ele nunca foi presidente do Brasil, mas é presidente na federação, no mundo. No mundo, onde tiver, como diz o tema ali, onde Deus nos enviar, né? E Deus tem dado experiências assim, tremendas, pastor Luciano, nessa função, né, que ele tem assumido, e ele conta os testemunhos, ele mostra os vídeos, né? E é bom são testemunhos maravilhosos, meu irmão, meus irmãos. Se ele fosse parar aqui para contar os que ele já me contou, ele ia precisar de uma noite. E todo mundo ia sair daqui muito feliz, muito edificado, porque realmente Deus o tem abençoado nisso aí, né? Mas a igreja dele aqui em Brasília fica no Jardim Mangueiral. Colado no Jardim Mangueiral ali. Estão construindo um templo lá. Ele ainda não me mostrou o templo, né? Já fui 2 vezes na casa dele depois que vieram para ele me mostrar. Próximo sábado. Aí, veio aqui. Próximo sábado, mas isso aí já é ele me pescando, sabe? Mas glória a Deus, são pessoas que têm me abençoado, são pessoas que, assim, com quem eu me alegro bastante, pessoas crentes, pessoas que têm o testemunho de Deus. É muito bom você saber de pessoas que vivem, andam na presença do Senhor, que buscam o Senhor, porque é da boca dessas pessoas que vai sair a bênção. Amém? São os sacerdotes de Deus. Eu me considero muito abençoado por esses irmãos, e creio que Deus tem uma palavra hoje abençoada para nós, por meio da vida do pastor Luciano. Amém? E outras coisas mais que ele puder dizer a respeito de si, né? Que o Senhor ele diga. Amém? E se você tiver também alguma pergunta assim, pastor, como é que, se ele for falar, né? Não sei exatamente como é que ele vai tratar do tema aqui, né? Mas são coisas maravilhosas. Vamos orar para ele? Sente suas mãos aqui. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Luciano, Senhor. Deus, sabemos que o pastor é o Senhor, Deus. E que nós, teus filhos, somos instrumentos, ó Pai, para exercer, Deus, o ministério, Deus, que o Senhor poderia exercer, Pai, por si mesmo. Porque o Senhor é o supremo pastor. Mas o Senhor usa a gente, Pai. E isso é graça, Pai. E que essa graça esteja sobre o teu filho, Pai, para realizar aqui, Pai, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor o abençoe, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu começo agradecendo esse convite, uma honra. Confesso que quando eu atinei que era o aniversário de 18 anos, eu fiquei ainda mais feliz por essa bênção que Deus tem esse povo aqui há 18 anos. Dizer que ninguém é perfeito, mas alguns são baianos, eu também sou baiano, perto de Irecê, de Feira de Santana. Eu sou de Feira de Santana, sertanejo. Não sou daqueles que falam assim, não, devagar, não. É um pouco diferente. É um povo mais ligado à cultura do Nordeste, né? Então, literatura de cordel, né? De cuscuz e carne seca. Bom, meu nome é Luciano Barreto, eu sou baiano, estou servindo ao Senhor na Igreja Batista do Sétimo Dia. E por que Sétimo Dia? Eu vou explicar rapidamente. Reforma Inglesa, 1640. Os irmãos da Reforma Inglesa, os puritanos, reformados, etc., entendiam que a reforma tinha que ir um pouco mais fundo, que tinha que se desvincular completamente de qualquer vínculo, né, com a igreja mãe anglicana ou católica, e esses irmãos caminham nessa direção de que eles entendiam uma obediência mais radical, profunda, etc. E é importante salientar que em nenhum momento, ao longo de 300 e tantos anos de história,
a igreja nunca colocou, claro, está no nome, mas nunca colocou o quarto mandamento acima de nenhum outro, porque não há nada que possa nos salvar senão Jesus Cristo. Bom, a obediência aos mandamentos é consequência e não causa da nossa salvação, porque somos salvos para andar nas boas obras. E aí, não há legalismo nisso, nunca houve ao longo da nossa história. Se vocês encontrarem um batista, sabatista, legalista, me avisa, porque se eu puxar o dedo dele, o pastor Inés eu conheço há muito tempo, nos conhecemos porque ele foi a pessoa que indicou a nossa primeira discípula aqui no Brasil. Sério isso. E nós tivemos assim muitas conversas depois do expediente, eu aguardando minha esposa, ele já estava saindo do trabalho, ele tinha terminado o horário dele, e a gente tinha discussões longas, e isso foi nos aproximando cada vez mais. E eu sempre chamo o pastor Inés para levar uma palavra para a gente, para nos edificar, porque nós pastores precisamos ser edificados, né? E o pastor Inés é uma pessoa que tem me edificado aqui no Brasil. Bom, meus irmãos, cheguei recentemente de uma viagem à África, Malawi, e eu posso dizer a vocês que é uma experiência que eu tive em Moçambique, tive em Angola antes, e agora no Malawi, passando pela Etiópia, eu posso dizer o seguinte: os irmãos africanos estão, a despeito de toda a perseguição, do crescimento do Islã, os irmãos africanos estão fortalecendo a igreja de Cristo, como em nenhum outro lugar. A igreja mais forte na África fica na África do Sul, em segundo lugar no Malawi. Mas mesmo nas regiões de perseguição, Nigéria, Sudão e outras, a igreja cresce forte e cresce firme no Evangelho. E uma coisa muito importante é a unidade e a união. E é disso que nós vamos falar hoje. Não é? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 17. E o versículo tema, embora a gente não vá se ligar somente nele, é o versículo 23. Podemos nos colocar em pé para ler a palavra do Senhor? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um tema que já tem me incomodado há algum tempo, que diz respeito à nossa união com Cristo. Porque toda vez que nós falamos em salvação e ouvimos sobre salvação, nós falamos a respeito daquilo que Deus faz em nós e por nós. Ele nos declara justo, nos declara, você é declarado justo. É um ato judicial, unilateral, que parte de Deus, né, dizendo: olha, você é justo. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos justificados por sua morte. Mas Deus também trabalha em nós, e não só por nós, mas em nós, a santificação. E faz isso nos unindo a Cristo. E nos coloca numa união que aqui é o maior desafio de todos. Nós temos várias figuras, analogias a respeito da união do corpo de Cristo, como corpo, como edifício. No corpo, Cristo é a cabeça, no edifício ele é a pedra de esquina, e nós somos membros uns dos outros. Mas aqui a união é diferente. Aqui é uma união diferente. E eu não vou aqui ficar me pegando muito nos detalhes, mas toda vez que Cristo fala
a respeito de todo aquele que crer em mim, toda vez na Bíblia, vocês podem confiar, podem pesquisar, façam como os bereanos, vão lá e dizem, se pastor disse isso, eu quero saber se é verdade. A preposição usada é o em, que para a gente, para a tradução é o em, mas tem um detalhe, é que o sentido de você sair de um lugar e ser colocado dentro ou para dentro de outro lugar. Então, toda vez que falamos, que o Senhor Jesus diz, todo aquele que crê em mim é crer para dentro dele. No mesmo Evangelho de João, capítulo 15, ele fala que ele é a videira e nós os ramos, enxertados nele. O apóstolo Paulo diz que nós somos revestidos de Cristo, não é assim? No batismo, morremos a sua morte. Então, a união com Cristo está em todo o Novo Testamento e está dita e apontada também desde Gênesis e todas as vezes que se fala em salvação de um povo, e que a gente começa a entender que o Messias não é uma mera pessoa que viria libertar o seu povo, mas que estaria absolutamente unido a ele. E por que eu estou falando isso? Porque no aniversário de 18 anos, vocês celebram, e todos nós celebramos, não só o passar do tempo. O passar do tempo é importante, mas o tempo é mais do que contagem de dias e eventos. O tempo é um elemento fundamental para que as manifestações, a vontade de Deus e tudo aquilo que deve ser, venha a ser em Deus e em Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todas as vezes que a gente lê um trecho como esse, a gente diz, opa, Deus está cuidando de uma forma tão completa na minha vida, que Ele quer que eu esteja unido a Cristo, como o próprio Jesus, Deus o Filho, está unido ao Pai, na glória do Espírito. É no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, que o Senhor Jesus começa a se despedir dos seus discípulos e fala que todo aquele que o ama, o Pai habitará nele, o Filho habitará nele, o Espírito Santo habitará nele. Lembram disso? Pois bem, vocês aí me perguntam, mas pastor, que história é essa? É Cristo que habita em mim, é o Espírito Santo que habita em mim, e o Senhor está dizendo aqui agora que eu estou unido a Ele. É desse jeito. E porque eu não sei explicar, e a Bíblia não relata, como é o detalhe dessa união e desse habitar em mim, que eu olho para o texto e digo, bom, o que é que eu preciso aprender aqui? Bom, a primeira coisa, além da união com Cristo, é de que eu me torno perfeito ou aperfeiçoado nele. E a palavra, gente, é a seguinte: ser aperfeiçoado é aquele processo de uma obra, que ela vai ser completada e se tornar perfeita. Imagina a construção de um edifício. Ele vai ser completado. Então, esse aperfeiçoamento, ele tem dois sentidos, e o sentido é a cruz. Um sentido vertical, que é a nossa união com Cristo, e a necessária e fundamental união horizontal, que é nós uns com os outros. Como Jesus resumiu os 10 mandamentos? Amar a Deus com toda a sua alma, força e entendimento, coração, né? E ao próximo como a união com o Pai e entre nós. Quando vocês celebram 18 anos, e eu estou aqui sendo honrado de poder partilhar com vocês o que Deus tem falado comigo, é que Deus está dizendo, nós estamos celebrando essa união com Cristo. Amém. Antes mesmo de toda a história maravilhosa que foi relatada aqui brevemente, o que se está celebrando é uma união em Cristo e com Cristo. E aí a gente se pergunta, mas como é que isso se dá? Eu não sei, a Bíblia não conta detalhes, mas a Bíblia dá uma pista maravilhosa para todos nós no verso seguinte. No verso 24 diz: Pai, aqueles que lhe deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo,
para que vejam a minha glória que me deixa. Veja só, aqui nós temos Cristo orando. Qual é o alimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Fazer a vontade do Pai. Como é que Ele nos ensina a orar? Orar segundo a vontade do Pai. Ele faz a vontade do Pai. Então agora aqui nós temos Cristo orando ao Pai e dizendo que quer que todos nós estejamos com Ele. Todos nós, que eu estou falando para os discípulos, mas Ele disse não só por esses, e a gente está no capítulo 17, mas por todos aqueles que haverão de crer. E aqueles que haverão de crer somos nós. E aí ele diz uma coisa interessante que a gente precisa pensar. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E aqui tem uma questão. Se alguém lhe perguntasse o que é que Deus fazia, Pai, Filho e Espírito Santo, fazia antes da fundação do mundo, o que é que ele fazia? Vagava sobre as águas? Não, não. Ele amava. Aqui está o segredo. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, qual era a ação desse Deus que é amor? Amar. E é esse amor que transborda para esse momento que o jovem falou, que é o momento da criação. Deus não cria porque Ele precisa. Deus não criou nada porque Ele estava se sentindo só. Não, Ele se basta. Mas aí, esse amor com que Ele amava o Filho, na glória, no Espírito, se derrama para a criação. E somos nós, e todos nós. Então esse transbordar de amor, essa materialização do amor vai chegar naquele momento que pairava sobre as águas e dava forma e dava ordem ao caos. Mas em amor. Em amor. Deus é justo? Sim. Deus é misericordioso? Sim. Mas Deus é amor. Note, Deus não ama meramente, Ele é amor. E aí faz parte da natureza dele. Certo? Beleza? Então, vocês pegaram aqui. Primeiro, nós, segundo o pedido do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos estar unidos a Ele, como Ele está unido ao Pai. E mais, quer que esse amor se revele e que nós sejamos para a glória dele. Qual foi a minha maior dificuldade quando me tornei cristão? Era de compreender qual o significado de salvação e de amor de Deus. Esse foi o maior problema, de fato. Por quê? Porque eu fui criado e educado a pensar que eu poderia realizar a minha salvação. Claro que isso é muito bom para um garoto jovem entender que ele precisa caminhar em bons caminhos. Mas não é suficiente para evitar a frustração de não conseguir ser perfeito. Ninguém vai conseguir ser perfeito. E mesmo nós, salvos em Cristo Jesus, estamos num processo de santificação. E até lá é quedas e levantadas, e o Senhor segurando, e aquele que está em pé, cuide para que não caia, e nós lutando todo o tempo todo, contra 3 inimigos, a carne, o mundo e a nossa, e claro, a carne, o mundo e a nossa própria, e o inimigo, né? O diabo, né? Eu vou ter que falar o nome. Né? E aquele outro lá, que é o pai da mentira, não de agora, mas desde sempre, e nós lutamos o tempo todo com isso. E aí entra esse texto e diz assim: só há um meio de você ser aperfeiçoado, é você estar em Cristo Jesus. E só há um jeito de você amar de verdade, é você estar em Cristo Jesus. E só há um meio de você viver esse amor, é você estar em Cristo Jesus. E aí eu fico, tá bom. E aí a gente é jogado para antes do tempo. Para antes do tempo. E antes do tempo, o que há é amor. Claro, Deus já sabia todas as coisas. Deus já tinha tudo preparado. Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Olha só, Ele amava o Filho antes da fundação do mundo, ao mesmo tempo que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então o que é que moveu Deus para entregar o seu Filho? João 3,16.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a gente começa a entender que o que moveu todo o plano de Deus foi o amor. E o que continua movendo Deus na nossa santificação, na exortação, porque o Pai exorta o Filho que ama. E nós temos que entender que nós ainda não compreendemos plenamente esse amor. Eu sei que nem todo mundo tem a felicidade e a bênção de ter pai vivo. E nem todo mundo tem a felicidade e a bênção de ter um pai que esteja com o filho todo o tempo, como pai, como suporte. É claro, é verdade. Por essa razão é que a Bíblia põe Deus, e o nosso Jesus chama Deus de Pai. Porque na ausência de um pai terreno, seja por que motivo for, Deus nos supre. Ainda que Deus não seja feito para suprir a nossa vontade, mas para realizar a sua vontade dele em amor. Mas teve uma coisa que aconteceu comigo que eu passei a entender melhor o que era esse amor de Deus. Quando eu me converti, quer dizer, quando eu fui achado por Cristo, que eu perdi era eu, né? Então você diz, eu encontrei Cristo, eu achei Cristo. Não. Ele não estava perdido, quem estava perdido era você. Então foi ele que te encontrou, não é? Vamos mudar um pouco o sentido da coisa. Embora eu sei que todo mundo fala isso, no mesmo sentido de que fui encontrado por Cristo, né? Era que quando eu era pequenininho, eu ia para a igreja com meu pai e minha mãe, e eu cansava, né? Era uma igreja católica, meus pais eram católicos até o ano passado, quando Deus os conduziu até a água, e eu tive a bênção de poder batizar meu pai e minha mãe. Meu pai com 39 anos e minha mãe com 83, 89. Mas veja, eu cansava, aí o pai me colocava nos ombros e nós íamos para a igreja. E aí era aquela brisa gostosa, aquele sol da manhã de domingo, né? E a gente caminhando para a igreja. E na hora que eu entendi que aquilo era o que Deus estava dizendo para mim, que Ele ia fazer comigo ao longo de toda a minha vida cristã, Ele ia me fazer andar com Ele. E quando eu estivesse cansado, Ele ia me colocar nos seus ombros e me carregar até a casa dele, até o meu destino final. Eu não estaria só, nunca, ao longo do caminho. E eu teria esse Pai amoroso em Cristo, que me carregaria no momento em que eu tivesse incapacitado de caminhar, mas que eu chegaria até o destino. E isso me deu uma tranquilidade muito grande, porque eu comecei a entender que o ser aperfeiçoado, o estar nele, era desenvolver essa intimidade. Eu sou capaz de conversar com meu pai abertamente, coração aberto, sem segredos. E a gente sabe que não tem nada escondido diante de Deus, mas nós não temos muitas vezes vivido essa vida de coração aberto, de filho para com o pai. Nós muitas vezes não fazemos isso. Muitas vezes nós olhamos para o irmão e não amamos o irmão como a gente ama, por exemplo, o pai, a mãe e o filho. Uma segunda experiência que comecei a entender o que significava amor incondicional foi quando meus filhos nasceram. E aí você que é filho, você vai ter que entender o que é que seu pai e sua mãe sentiu quando vocês nasceram. É um amor que, afinal de contas, vamos ver, né? Aquela coisinha nasce, um cara de joelho, chorando pra caramba, o mundo chora muito, só dá trabalho, só come, dorme e chora, e não me deixa dormir. Ou vocês acham que esses olhos de vocês parecendo um panda? Eu adquiri quando os meninos nasceram. Eu fiquei parecendo um panda, eu engordei mais do que eu estou, e de olho roxo, eu era um panda, puro, sabe aquele Kung Fu Panda? Eu era um Kung Fu Panda, porque os meninos não me deixavam dormir. Eu tive gêmeos, era um menino e uma menina, mas eu não conseguia deixar de amá-los, mesmo quando eles tentavam me matar, sem dormir, não é verdade? Porque eles faziam assim, eles começaram a acordar os dois ao mesmo tempo. E eu comecei a tentar resolver a coisa, né? E aí eu descobri porque Deus dotou a mulher
conselho, porque você pode colocar um no outro, né? Mas aí teve outra questão, é que eles acharam assim, não, ele já resolveu o problema, vamos fazer diferente agora. Eu durmo e tu acorda, depois a gente reveza. E aí, se eles acordassem de vez, resolvi o problema de uma vez por todas e eu dormi o restante da madrugada. Mas não podia ser assim. Vamos revezar, porque a gente vai endoidar esse camarada. Mas eu não conseguia deixar de amá-los. E quantas vezes nós impomos a Deus um comportamento não necessariamente mau aos olhos de Deus, mas um comportamento irreverente, um comportamento irresponsável até. E é claro que Deus não dorme, né? Aquele que cuida de nós não cochila. Mas nós precisamos entender que esse amor e esse aperfeiçoamento em Cristo exige de nós um compromisso com Ele também. E uma busca por essa união. E aqui entra o nosso papel. É o papel de olhar uns para os outros e dizer: eu tenho que amar o meu irmão e a minha irmã com o amor que o Pai, Deus Pai, ama o Filho e que Ele me ama. E se eu sou capaz de perdoar 70 vezes 7, é porque eu deveria ser capaz de morrer 70 vezes 7 pelo meu irmão. Porque perdoar 70 vezes 7 não é brincadeira. E cada perdão é porque você foi ferido. E às vezes a ferida parece que é uma ferida de morte, porque atinge muito naqueles lugares mais doloridos de nós. E o Senhor Jesus disse: perdoe. Esse exercício de perdão, de amor, de suportar uns aos outros, de ser braço, ombro, ouvido para o irmão, esse é o exercício de aperfeiçoamento. E só quem pode viver isso é quem está ligado a Cristo. É quem tem Cristo habitando em si, no seu coração, e que está absolutamente vinculado à videira. E aqui é que entra a parte prática para os jovens. Quantas vezes você sentou para conversar, ou senta para conversar com seu pai e sua mãe e abriu seu coração? Quantas vezes você, com seus amigos, tem uma conversa de fato séria a respeito da vida, do futuro? Nos versos anteriores a esse, o Senhor Jesus pede para que Deus nos santifique na sua palavra. Nós devemos então buscar todos os dias essa santificação pela palavra, não só em Cristo Jesus, porque Cristo é a palavra, mas também na sua palavra revelada. Então, tornar-se aperfeiçoado na unidade é entender esse Espírito que nos move como corpo, que nos move como um edifício, fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas, unidos em amor, tendo Cristo como pedra de esquina, que dá não só a medida, como o equilíbrio e como toda a amarração do prédio. É a gente entender que igreja é mais do que uma mera reunião. E aqui é necessário dizer que toda aquela pessoa que diz assim: eu não gosto de religião, eu amo a Cristo, nada de religião, isso é papo furado, porque religião é exatamente isso, é você estar ligado a Cristo Jesus. Esse papo de querer dizer que não é religião, que religiosidade, não. Cada rito, cada momento no final de ano, de oração, de virada de ano, cada ceia, cada momento de comunhão, é relembrar que vocês são unidos por Cristo Jesus pela graça, e é isso que sustenta a igreja. Então esse papo de não, eu não sou religioso, então você não entendeu, porque religiosidade não é só forma, mas é também forma. Religiosidade não é só rito, mas é também rito, porque ceia é meio de graça. Você tem que lembrar quem é Cristo, que Ele morreu por você, que Ele vai voltar e que você está unido a Ele, que você teve seus pecados perdoados. Então esse papo é muito bom para querer bancar o
cabeça ou intelectual. Não, sou religioso sim, porque eu estou ligado, religado ao meu Deus. É isso aí. Essa filosofia de barzinho não cola para a gente. Não cola. Nós somos unidos a Cristo sim, religados ao Senhor. Por isso sou religioso. Estou. Pronto. Ah, você é religioso? Sou religioso. Você tem religião? Tem. Sou cristão. Existem tantas religiões. Não. Existem muitos ritos e crenças. Religião só uma, porque só uma liga você a Deus. Só uma é verdadeira. Ponto. Ponto. Sem medo de ser feliz, sem medo de parecer antipático. Só há possibilidade de um erro ou um desvio dentro do cristianismo, porque as outras religiões já estão erradas. Não tem como acertar. E a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente acha que ser aperfeiçoado ou estar em Cristo é simplesmente aderir, concordar com uma série de pressupostos, as afirmações. Não. E a gente concordar com isso, mas não só isso. É também viver aqueles princípios e valores que foram colocados por Deus para nós. Sem vergonha disso. Sim, eu creio que eu devo me preservar para o casamento. Mas por quê? Porque Deus assim quer. Não, eu creio que eu devo me afastar daqueles que me afastam de Deus, por mais legais que sejam. Por quê? Porque eu tenho que estar em Cristo, e tudo aquilo que me afasta dele é inimigo do meu Deus, e portanto só quer me destruir. Eu não estou aqui pregando o sectarismo, a antipatia, nem o farisaísmo, não. É uma questão de coerência. Você não vai ser rude, você não vai ser radical no sentido de ser grosseiro com alguém, não. Mas você simplesmente vai ter que assumir a vida que Cristo deu a você. Se você foi recriado nele, se você está unido a ele, se você está sendo aperfeiçoado nele no corpo. E aqui entra uma questão importante. Eu não só estou religado a Cristo, a Deus, como eu estou ligado ao corpo. Então esse papo de eu necessariamente não preciso ir para a igreja, eu posso ouvir a pregação da internet. Pois é, a pregação da internet ela é muito boa, mas ela não dá aquilo que Deus quer que você tenha e eu tenho. É olho em olho, sabe? É a comunhão de fato, de verdade. Não tem outra maneira, né? Na pandemia, algumas igrejas arriscaram, não sei se foi o caso de vocês, fazer a ceia online. Louvado seja Deus por isso. Eu parti para errar nesse ponto. Graças a Deus. Eu parti para errar nesse ponto. Parti para errar. Quase que. Depois eu entendi que não fazia sentido isso. Porque é naquele momento de partir o pão que eu estou dizendo para você que eu e você somos um em Cristo. É naquele momento de partir o pão que eu estou dizendo que eu sou um com Cristo Jesus. Então ser aperfeiçoado em Cristo é experimentar esse amor que começa antes da fundação do mundo, que me encontra onde eu estava e como eu estava, e começa a me transformar para que eu seja aquilo que Deus quer que eu seja. Mas no percurso, quem é que Deus usa para me aperfeiçoar? O irmão, a irmã, a igreja, o corpo. Meus irmãos, a gente sempre, porque a gente sabe que a salvação vem de fora para dentro e depois ela transforma a gente de dentro para fora, a gente esquece de uma coisa fundamental, é de que tudo acontece dentro dessa esfera de poder, de cuidado, de domínio, de senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo, quando está em Atenas, o que ele diz para os atenienses, né, no Areópago ao final é: porque
Porque até os poetas dizem, né, que nós somos feitura de Deus. Está lá em Atos 17:48, se não me engano. Mas ele diz, porque a gente entende que todas as coisas foram criadas por ele. Ok, aí ele descreve tudo, fala daquele Deus que não tinha nome, mas aí o apóstolo Paulo diz algo que é fundamental. Porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos. A pergunta é: se eu sou aperfeiçoado nessa unidade com Cristo, em Cristo e no corpo, eu tenho que entender que tudo que eu faço, penso, todo o meu movimento é em Cristo Jesus. É dentro da esfera de poder, de cuidado, de soberania dele. Entender que esse processo vai chegar aonde Deus quer, porque a obra que ele começa, ele termina. E essa é uma confiança que não afrouxa a gente, não deixa a gente relaxadão, tipo, não, Deus vai fazer, beleza, então ele que faça, devagar. Efésios 2:10 diz que ele preparou as obras antes para que eu ande nelas. Então eu tenho que andar. E depois dessa coisa que eu tenho ranço, dessa coisa de não sou religioso, outra coisa que eu tenho ranço é dizer assim, não, eu não sou salvo por obras, nem eu. Agora a pergunta é, o que evidencia a sua intimidade com Cristo? Porque se a boca fala de que o coração está cheio, é porque o coração tem que ter sido transformado para falar aquilo que Deus quer. Isso é ou não resultado de um coração totalmente restaurado e regenerado? Ora, então o meu falar, o meu sentir, o meu pensar, para os jovens que estão para fazer o Enem, até a forma de eu estudar, ela é conduzida por Deus. É por que isso, pastor? É porque na minha união com ele, eu entendo que toda e qualquer ciência provém daquele que criou todas as coisas com sentido, significado e propósito. Se eu não entender isso, eu vou começar a ter uma vida na filosofia de Zeca Pagodinho. Não é verdade, mano? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas eu sei que crente não ouve pagode, mas eu já conheço pagode. Então, dos dois, ou você está sendo conduzido por Cristo, porque você está nele, ou você está sendo conduzido pelo mundo. E para os jovens que gostam de rock, tem um grupo muito antigo que fala da Infinita Highway, eu acho que é Engenheiro do Havaí, e ele diz que é uma estrada sem rumo. A pergunta é: aquele que criou todas as coisas com sentido, significado e propósito, aquele que criou todas as coisas, que criou a mim e a você com imagem e semelhança dele, ainda que a imagem esteja decaída, embaçada, agora em Cristo ele enxerga a Cristo e não a mim. Aquele diz que eu devo me mover, caminhar, pensar, viver e existir a partir dessa união com ele. E vocês vão me dizer, mas pastor, então quer dizer que ser aperfeiçoado na unidade é estar o tempo todo de forma intencional, consciente, buscando agradar a Deus em tudo que faço? Sim. É eu estar de forma intencional e consciente, buscando ter comunhão com os irmãos? Sim. É de forma intencional e consciente eu estudar a palavra de Deus? Sim. É de forma intencional e consciente de que tudo que eu fizer eu faço para a glória dele, no meu trabalho, no meu estudo, no meu relacionamento, no meu casamento, no meu relacionamento? Sim. Mas isso é possível? Sim. Não porque eu sou capaz, mas porque na minha intimidade e na promessa de Cristo aos seus discípulos, para nós também,
é de que o Espírito Santo nos conduziria, nos faria lembrar de todas as coisas, e seria como o pedagogo que pega a gente pela mão e conduz pelo caminho. E é isso que nós temos que viver. E ao celebrar 18 anos, eu volto para o aniversário da igreja, o que está sendo dito aqui, na forma das fotos e de toda a experiência, é de que o Senhor uniu o seu povo e manteve unido por 18 anos. E mais do que isso, a promessa dele é de que o seu povo continue unido até o dia dele, o dia do Senhor. Até aquele dia chegar. E não tenha dúvida de que esse processo, ele é um processo conduzido e guiado por Deus. E se eu vivo, existo e me movo por Ele, eu como cristão, já não tenho minha vida somente para mim. Então eu não sou somente para mim. Eu recebi um postzinho hoje, que a vida do homem se resume em 3 fases. O homem do mundo: nascer, não saber o que fazer e morrer. O homem do mundo nasce, não sabe o que fazer e morre. E isso retrata bem o que as pessoas estão vivendo hoje. Quando verdade vira mentira, mentira vira verdade, é uma coisa maluca. Quando a vida não tem mais sentido, e é um exemplo muito básico, quando a tartaruga vale mais do que a vida humana. E não é de hoje não, viu, gente? Eu fiz direito, e meu professor de direito penal disse que a forma como o direito que pune os crimes ambientais estava disposto, isso há muito tempo, muitos anos atrás. Se você mata um animal selvagem ou descasca uma árvore, comete um crime ambiental, você não teria como responder em liberdade. Mas se o fiscal do IBAMA chegasse e você, réu primário, matasse o fiscal do IBAMA, você iria responder em liberdade. Seria uma coisa insana. Sim, se você levasse isso no limite, Aí você pensa, a vida humana passou a ter menos valor do que a vida dos animais. Não que os animais não têm importância. Provérbios 12:10 diz claramente que o justo ama os seus animais. É verdade. E nós recebemos de Deus um mandato no Éden de cuidar dos animais, de cuidar do ambiente, de cuidar uns dos outros e termos uma relação com ele. Esse é o mandato que está lá no Éden, na criação do homem. Mas veja que quando você se torna cristão, sua vida agora não é simplesmente que ela passa a ter sentido, significado e propósito. Ela retorna a ter sentido, significado e propósito. Porque Deus, quando nos criou, criou com sentido, significado e propósito. Está lá no Éden. Então você retoma isso. E ao retomar isso, já não há mais crise existencial para crente. Não estou dizendo que crente não fica triste nesse dia-clima. Não estou dizendo isso. Porque o crente adoece. Mas veja, não dá mais para dizer que a vida agora é sem sentido. Não dá mais para dizer que a vida não tem significado. Não dá mais para dizer que a vida não tem propósito, porque afinal de contas, se estamos nele, o significado, o sentido e o propósito já estão dados. Eu vivo para Ele. Então agora o meu ser é ser para Deus. E é também ser para o próximo. E é ser a habitação desse Senhor. Não é à toa que o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar o próximo norte. Tem um ser para Deus, tem um ser para o próximo, e um ser que também se ama, a ponto de não se destruir. Então, é essa unidade em Cristo que vai nos dar essa vida. E se você, cristã, de 10, 15, 20, 30, 50 anos, sei lá quantos anos você tem no Evangelho, se você perceber, se você sentir que essa união com Cristo parece enfraquecida, lembre-se de 2 coisas. A primeira, se está enfraquecida em você.
Nunca em Deus. Porque Ele não desistiu de nenhum de nós e não vai desistir. E mais do que isso, se é em mim, eu me quero e peço a Ele que restaure em mim a fé, a força, a confiança, o amor, a tenacidade, a vontade de servi-lo com todas as minhas forças, com todo o meu ser, e amá-lo definitivamente, com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu tempo. 18 anos sendo aperfeiçoados na unidade com o Senhor e na unidade uns com os outros. Não serão somente 18 anos. Né? E eu espero ser convidado para o de 19, de 20, de 30, né? Se Deus me der a idade de Abraão, 120, 160, 160. E a gente, era isso que eu tinha que partilhar com vocês hoje. E eu esqueci de dizer uma coisa que eu sempre digo quando eu vou pregar. É de que quando a mensagem chega para a gente passar para a igreja, é uma mensagem, é uma carta. Quem é o primeiro destinatário da carta? O pastor. Então, quando é uma exortação, quando o pastor Inés estiver exortando vocês, lembrem-se que Deus primeiro exortou ele. Não é? E por isso a igreja vai ser exortada. Então, entendam que a resposta de Deus, o drama, vamos dizer assim, vivido para que a resposta viesse nesse tema, foi um drama vivido por mim. Foi a minha caminhada, foi a minha experiência com Deus. E aí eu fecho dizendo também o seguinte: esse tema, aperfeiçoados na unidade, foi o tema que a Federação Mundial Batista usou no Malawi agora, semana passada. Eu cheguei essa semana de viagem e estou ainda meio desnorteado, confuso. E foi maravilhoso ver. E mesmo que os camaradas falem mesmo que o irmão fale em Bemba, Chechewa, Makua, inglês, Dutch, sei lá, não importa. Você entende o amor de Deus. Sabe? Aprender que eles chamam Jesus de Yeshua ou Yeshua, sabe? Você entende que eles estão falando de Cristo. Tudo bem, é fácil você entender isso. Mas mais do que isso é quando os hinos vêm e você não entende nada, mas você sente e chora, porque Deus está falando com você. E aqui eu experimento o Pentecostes, né? No sentido de, eu não sei o significado de todas as palavras em Makua, ou Titiwa, ou Bemba, ou qualquer outra língua africana, mas eu consigo perceber a adoração e entrar nela. É isso que Deus quer para nós hoje. Deus abençoe.